Abençoados com toda a sorte de bênção, graça e paz, meus amados e queridos irmãos, gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, ok? Fique aí até o final desse vídeo e desde já gostaria de estar apresentando dois canais. O primeiro canal é Vivendo em Graça Bertioga. O segundo canal é Edileuza Santos Bertioga, ok? Temos aí esses dois canais. Quando eu falo temos, é porque é eu e a minha esposa. Ok, querido? Desde já, gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos estar lendo o versículo 12, que diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, ok? Gostaria de colocar um tema para esta mensagem, ok? Gostaria de colocar um tema. O tema é: o sofrimento contribui para o progresso do Evangelho da Graça. Este é o tema para esta mensagem. O sofrimento contribui para o Evangelho da Graça. Ok, meus amados? Meus amados, quando nós falamos de sofrimento, nós encontramos na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus, muitos eleitos, que sofreram, que homens, mulheres, que sofreram por causa do Evangelho de Cristo. Pessoas que perderam até mesmo a sua vida. É bem verdade que um desses sofrimentos maiores que nós entendemos que não existe outro sofrimento maior do que o que Jesus de Nazaré passou, ok? Este foi o que sofreu mais, este foi o que padeceu mais, a ponto de ser chicoteado, de ser cuspido. Quando Jesus levava a chicotada, meus irmãos, era tirado um pedaço da sua pele, da sua carne, foi colocado uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, bateram com um caniço, com os espinhos que aprofundou na sua cabeça, no seu crânio. Sofrimento maior do que este, ninguém passou. Mas quando nós lemos também as histórias bíblicas, nós vemos homens que padeceram por causa do Evangelho de Cristo. Homens que foi aprisionado, homens que foram também chicoteados, homens que foram arrastados pelas ruas de Jerusalém, homens que foram apedrejados, foram homens que sofreram. Então este é o tema para esta mensagem. Eu não quero alongar, mas nós vemos que o tema bate com essa epístola que Paulo escreveu aos irmãos de Filipos, aos filipenses. E nós vemos esse tema: o sofrimento contribui para o progresso do Evangelho da Graça. A primeira coisa que você tem que entender, que é o primeiro ponto que eu quero colocar, é que você entenda que, independente, o Evangelho da Graça, meu amado, não é só rosas, não. O Evangelho da Graça, quando nós conhecemos esse Evangelho maravilhoso, nós temos que entender que ele não é só rosas. O Evangelho da Graça, ele também tem os seus espinhos, ele também tem os seus espinhos, as suas dificuldades. Porém, o eleito de Cristo sabe e entende que ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A eleita de Deus, ela entende
que é mais do que vencedores em Cristo Jesus, ok? Nós vemos aqui essa epístola de Paulo, ele escrevendo aos Filipenses. Ele começa a dizer que ele queria que os irmãos, que ele soubesse, né? Nós lemos aqui o capítulo 1 de Filipenses, epístola de Paulo, capítulo 1, verso 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então nós vemos que Paulo está desejoso a fazer os irmãos de Filipenses, aos Filipenses, saber que o que tinha acontecido com ele contribuía para o progresso. O que é o progresso? Progresso é que o Evangelho seria espalhado. Progresso significa que o Evangelho seria decorrido, seria conhecido para muitas pessoas. O apóstolo Paulo, ele tinha satisfação de sofrer pelo Evangelho do Cristo ressuscitado, a ponto de o apóstolo Paulo passar prisões, de ser aprisionado. Nós entendemos que esta carta, quando Paulo está escrevendo, ele está atrás de umas grades. Ele está atrás das grades, escrevendo. Nós vamos ver isso aqui, meus amados. Então, o que nós devemos entender é que o Evangelho da graça, ele não é só rosas. O Evangelho da graça, ele também tem os seus espinhos. Ele também tem as suas dificuldades. O Evangelho da graça, ainda nos dias de hoje, assim como o apóstolo Paulo passou lá, só que o apóstolo Paulo passou por prisões. Nós não passamos nem um pouquinho o que o apóstolo Paulo passou. O sofrimento que ele sofreu lá atrás, nós não passamos nem um pouquinho, amados. Mas nós entendemos que esse Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo, ele não é só de rosas. Você que está chegando agora, fique sabendo que também tem os espinhos. Olha só, vamos ver o que o apóstolo Paulo, ele diz. Ainda continuando, versículo 12, do capítulo 1, versículo 12, de Filipenses. E quero, irmãos, que saibais, ele queria que os irmãos soubessem, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então ele estava informando aos irmãos que as coisas que tinham acontecido com ele era para um propósito. E qual era esse propósito? Progresso do Evangelho, crescimento do Evangelho. E qual era o Evangelho que o apóstolo Paulo pregava? O Evangelho da graça. Paulo levava aos gentios o Evangelho da graça de Cristo. E nós vemos no versículo 13, olha só, né, o que o apóstolo Paulo passou. Ele diz que queria que os irmãos soubessem que as coisas que aconteceram com ele contribuía para o progresso do Evangelho. Olha lá, versículo 13. De modo que se tem tornado manifesto toda a guarda pretoriana e todos os demais, que é por Cristo que estou em parquinho. É o que está escrito no versículo 13. De certo que estou no shopping. É isso que está escrito? Não. Olha aí o espinho, para você ver que o Evangelho da graça, que o Evangelho, ele não é só rosas. Ele também tem os seus espinhos. Ele também tem as suas dificuldades.
Só que o apóstolo Paulo tinha prazer, porque ele sabia que passava tudo aquilo por amor a Cristo e para que o evangelho crescesse, fosse alcançado. Ele passava todo esse sofrimento para que outros também alcançassem esse evangelho da graça. Nós entendemos também, irmãos, que existem irmãos que estão aí batalhando pelo evangelho da graça, que estão aí sofrendo pelo evangelho da graça. E saiba que a vossa peleja, vamos dizer assim, as vossas humilhações, porque nós passamos humilhações. Nós somos chamados de herege quando nós pregamos e falamos que o diabo já nunca existiu, ele chama nós de herege. Quando nós falamos que não temos que jejuar mais, hoje é o tempo da graça, eles nos chamam de falso profeta. Então o evangelho, meu amado, ele é de espinho. O evangelho, ele não é só de rosas. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele falando no versículo 13. De modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e todos os demais, que é por Cristo que estou em prisões. Era por Cristo que ele estava em prisões. Desculpe, meu amado. Era por Cristo que ele estava em prisões. Mas a palavra da cruz chegou até os guardas, olha o que diz, os guardas pretoriana, e a todos mais, olha, e todos os demais, que é por Cristo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, mesmo nas suas prisões, mesmo nos seus espinhos, mesmo nas suas dificuldades, porque o apóstolo Paulo, estando em prisão, ele passou dificuldades, frio, acorrentado, dentro de uma cela, né? Uma cela horrível, numa escuridão, mas nem por isso ele deixou de desistir. E é isso, irmãos, nós não podemos desistir, nós não podemos parar. É uma palavra é uma palavra de motivação para que você entenda que mesmo que você seja chamado de falso profeta, mesmo que você seja chamado de falso irmão, de herege, não pode parar. Tem que continuar, porque o evangelho da graça, ele tem que progredir, ele tem que crescer mais e mais. Os nossos amados irmãos têm que ser salvos na mente, tem que receber esta salvação do entendimento, assim como eu e como você recebeu. Olha aqui, este é o primeiro ponto, de fazer você entender que o evangelho da graça não é só rosas, tem os espinhos. Vem os espinhos, mas permanece firme. Fale da graça de Cristo, do Cristo ressuscitado. Ok? Olha aqui o segundo ponto. Nós vemos aqui que Paulo, ele dizendo, de modo que, o versículo 13, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e todos os demais, que é por Cristo que estou em prisões. Irmão, Paulo sofreu para que esse evangelho da graça viesse a ter um progresso, ele sofreu para que esse evangelho fosse alcançado a outras pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo passou por todos esses sofrimentos. O apóstolo Paulo não foi só preso, ele também foi chicoteado, ele foi apedrejado,
O apóstolo Paulo sofreu naufrágios, sendo levado preso, sofreu naufrágio, foi picado por uma serpente, foi caluniado. Irmãos judeus que se levantaram contra ele, querendo matá-lo. Você vê, e nós podemos entender que o Evangelho da Graça, ele não é só rosas, ok? O segundo ponto, falando de sofrimento, como eu estava dizendo logo no início, falar de sofrimento é lembrar do que Jesus passou quando esteve nos dias da sua carne. Quando esteve nos dias da sua carne, ele sofreu. Meus irmãos, quando você sabe, quando você não sabe que você vai morrer, é uma coisa. Mas quando você sabe que você vai morrer e como você vai morrer, o negócio já muda. Você sabia que Jesus, nos dias da sua carne, antes de ser levado para a cruz, ele sabia de que forma ele iria morrer? Você sabia que até mesmo aquela lança que foi transpassado, que o soldado transpassou nele ali, ele também já sabia. Ele sabia como ele ia morrer, ele sabia como ele ia padecer, e ele também sabia que já estava chegando, porque quando ele estava reunido com os discípulos, ele dizia, é chegada a minha hora. Ele falou diversas vezes aos seus discípulos que já estava chegando o dia da sua morte. Então, a pior coisa é você saber, é diferente você morrer e não saber o dia nem a hora. Agora, a pessoa que sabe essa notícia que vai morrer e como, é sofrimento. E o maior sofrimento foi o de Jesus, quando esteve nos dias da sua carne. O sofrimento de Cristo, irmãos, ele nos traz encorajamento. O sofrimento que Jesus passou, ele nos traz encorajamento para cada dia nós pregarmos o Evangelho da Graça. Então nós vemos aqui, a qual já eu disse e repito, ele foi chicoteado, coroado, colocaram uma coroa de espinho. Essa coroa não foi uma coroa de honra, não, entre aspas, né? Porque ali que ele venceu, mas foi sofrimento. Ele sofreu, padeceu. Chegou o momento de ele estar em um certo lugar, de ele dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele parou. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, que isso não venha acontecer comigo. Mas se não for, faça segundo a tua vontade. Teve momentos, Jesus chorou sangue, porque ele já sabia o que iria acontecer com ele. Mas o sofrimento dele é que nos encoraja para seguirmos avante e pregarmos o Evangelho da Graça. Doe a quem doer. Doe a quem doer. Pregamos a verdade. Pregamos o Evangelho da Graça. Vamos ver aqui o versículo 14. Olha o que diz de Filipenses, capítulo 1, verso 14. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Então, quando também o apóstolo Paulo, nós vemos aí o que Jesus passou, Jesus nos dias da sua carne, nos encoraja a pregar esse Evangelho da Graça, com vigor, com intrepidez, que o Espírito Santo nos dá. E agora nós vemos um exemplo de Paulo também.
Olha o que Paulo, vou ler mais uma vez, versículo 14. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Então as prisões de Paulo, que ele estava ali falando do Evangelho da Graça, os irmãos via isso e diziam, não tem como. Não tem como nós ficar aqui de braços cruzados, fechar a boca e ficar calado, não. O homem está lá dentro, está sofrendo e está ganhando os guardas, fortalecendo os irmãos que estão lá dentro. Não tem como nós ficarmos aqui parados. E isso encorajava os irmãos para pregar a palavra de Deus, amados. E nós vemos aí muitos irmãos, exemplo, que estão aí sofrendo, estão aí sendo caluniados, sendo chamado de diabo, sendo chamado de falso profeta. Isso não é um sofrimento também, amados? Sendo chamado de falso irmão, sendo desprezado pela família, sendo desprezado pelo próprio irmão que outrora na dita igreja, que a igreja somos nós, né? Passa, nem conversa, se desfaz de você, menospreza você. Isso acontece comigo, amado. O que eu estou dizendo aqui não acontece só com você. Acontece comigo também. Quando nós falamos que a Santa Ceia que não é para nós, eles pulam, eles xingam, eles querem atingir não a pessoa. Tá entendendo, amados? Quando você diz que não tem que jejuar, que o batismo hoje não é mais em águas, mas foi na cruz, eles querem, só falta te esganar. Fala com você de um dia, no outro passa do outro lado da rua, não te cumprimenta mais, não te sauda mais. E isso aí, a gente tem que saber que o Evangelho da Graça, ele não é só mar de rosas, tem os espinhos, mas nós temos que avançar, porque avançar se faz necessário, como diz o nosso irmão Alexandro. Ok, amado? Então nós vemos um exemplo de Paulo aqui, irmão, versículo 14. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Então aquilo que as prisões do apóstolo Paulo, o sofrimento do apóstolo Paulo, encorajou outros irmãos. Então é isso, meu amado. Você que está me ouvindo, está sofrendo por este evangelho caluniado, perseguido, saiba que você é um espelho. Você é um espelho. Espelho que eu estou dizendo é aqueles que pregam o evangelho sem fermento. Espelho é aquele que prega sem medo, que teve coragem de abandonar o sistema verdadeiramente. Esses que pregam o evangelho genuíno da graça. Ok, amado? Porque tem muitos aí que falam que é da graça, aí não faz uma coisa, não faz outra, mas faz outra. Cobra dízimo. Ok? Isso é fermento. Ainda fala que dízimo é dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro na Bíblia. Temos outros vídeos aí, os irmãos aí compartilha, deixa o seu joinha, se inscreva neste canal. Ok, meus amados? Então o sofrimento do apóstolo Paulo, o sofrimento de Jesus de Nazaré, ele nos encoraja a pregar o verdadeiro evangelho da graça. Ok? É bem verdade que a palavra diz que nós não devemos olhar Jesus de Nazaré, não devemos olhar segundo a carne, né? Não devemos olhar, mas algumas lições nós podemos aprender para nossas vidas. Ok? Nós podemos absorver algumas coisas e entender que todos esses homens e mulheres que passaram são um exemplo para nós. Ok? Então saiba que o teu sofrimento, a sua labuta no evangelho não é em vão. Prossiga, pregue este evangelho
doe a quem doer, mas pregue a verdade. Vamos pregar a verdade e não desistir desse evangelho da graça. Ok? Para finalizar, então nós vemos que o sofrimento, até mesmo do apóstolo Paulo, encorajou alguns irmãos para pregoar a palavra de Deus. Último ponto. Outra coisa que está acontecendo, e meus amados irmãos, é pregar o evangelho de boa mente, de boa consciência. Ok? Olha o que diz. Pregar, porque muitos estão pregando hoje. Muitos pregam por interesse. Muitos pregam para contenda, para debates, para se aparecer, para querer ser mais do que o outro. Não, meu amado. Errado. Olha o que diz a Bíblia. Leia aí Filipenses, no capítulo 1 ainda, versículo 15, e vamos ler o versículo 17 para finalizar. Verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda. Leia aí na sua Bíblia, está escrito. Versículo 15, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 15. Verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros fazem de boa mente. Está vendo aí, meu amado? Você prega o evangelho de Cristo para quê? Para se aparecer? Para querer ser mais do que o outro? Para se achar o melhor? Ou é de boa mente? Olha o versículo 17, para nós finalizar. Mas aquele, por contenda, anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas prisões. Você vê aí? Muitos pregam, né? Mas por inveja e contenda. Essa palavra é uma palavra de reflexão, meu amado. De refletir. Para que você prega? Por inveja? Porque o outro prega bonito, fala bonito? Por que você prega? A gente tem que pregar este evangelho da graça para o progresso. Como o apóstolo, como é o tema, o sofrimento contribui para o progresso do evangelho da graça. Então a gente tem que pregar para contribuir para o progresso do evangelho da graça. Para chegar esse evangelho, esse conhecimento a outros que estão vindo, a outros que não têm esse entendimento, que não foram salvos no entendimento. Esta é a intenção de nós pregarmos o Cristo ressuscitado. Ok, meu amado? Quem vos fala é o seu irmão Cláudio. Ok? Não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar este vídeo e se inscrever neste canal. Ok? Graça e paz. Forte abraço do seu irmão Cláudio. Graça e paz.